Em Apocalipse 14, um texto, vocês vão ver que é muito conhecido e, na verdade, é quase que um grito de guerra do nosso povo, né? Apocalipse 14, os versos 6 e 7. Aqui diz que o profeta viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Se João tivesse escrito isso no nosso tempo, né, nós diríamos que ele, nesse finalzinho do verso 7 aqui, ele teria usado o recurso copy-paste, né, o copiar e colar, de um outro texto, também da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Lembram qual? A fraseologia é quase a mesma aqui. Êxodo capítulo 20, né, os versos 8 a 11, ali que mencionam o mandamento do sábado. Lá é dito que nós temos que reservar o sábado para adoração e dar um motivo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Então, na verdade, essa mensagem final aqui, esse grito de guerra que a igreja tem que dar, em alta voz, remete ao mandamento do sábado. E, portanto, remete ao criacionismo. A nosso diferencial como igreja também, que é a adoração a Deus como Criador. Essa é a mensagem, uma das mensagens que a igreja tem que dar nesses últimos dias. Mas ninguém disse que seria fácil. Infelizmente, a resistência, a oposição tem sido forte. E também por parte da mídia. Essa breve palestra que eu farei aqui nesta manhã, ela tem como objetivo mostrar realmente como os meios de comunicação, não todos, mas vários segmentos dos meios de comunicação, têm feito realmente uma oposição muito grande e distorcido, lamentavelmente, muito esse assunto. A questão do criacionismo, a questão da controvérsia entre ciência e religião, que é uma controvérsia artificialmente alimentada nos meios de comunicação. Para começar, eu quero, não sei quantos leram isso aqui no começo do ano, em abril, né? A Folha de São Paulo publicou uma pesquisa, Datafolha, revelando alguns números com respeito ao que o brasileiro pensa sobre esse assunto aí da criação, da evolução. As pesquisas, como quase sempre, são bem limitadas, né? E não contemplaram algumas perguntas que deveriam ser feitas, bem importantes. Mas deu para ter uma ideia, assim, geral, de alguns números que tem que ver com a nossa população. Por exemplo, 59% dos brasileiros acreditam em Deus, 25% creem em algo parecido com o relato bíblico de Adão e Eva, ou seja, 25% da nossa população, 1/4 da nossa população, creem que Deus criou o mundo exatamente como ele é hoje. Também não concordamos com eles. Porque se o mundo está desse jeito hoje, Deus o criou assim, Deus cometeu erros, não é? Deus não é tão bom quanto parece, e a história do pecado parece que é uma ilusão. Se Deus criou o mundo já como está, morte, doenças e violência e tudo isso aí, né? Então, nós não concordamos com esse grupo, também não concordamos com esse. E parece que isso nos torna assim um tanto exclusivistas, né? É com humildade que a gente fala que não concorda com eles, né? Com respeito, naturalmente. Mas nós estamos no outro grupo. Há um outro grupo ainda que eu creio ser mais coerente, né? Esse aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. 8% são realmente os darwinistas. Por que mais coerentes? Porque esses aí percebem que não dá para conciliar Bíblia, religião com o darwinismo. Então, pelo menos é um grupo que eu considero coerente, né? E faltou, naturalmente, contemplar aí um grupo minoritário, que seriam os criacionistas bíblicos, que não se enquadram em nenhum desses grupos, mas creem que Deus criou a terra, criou a vida perfeitas, né? Há 6, no máximo 10 mil anos atrás, e houve um processo de degeneração causado pelo pecado. Então, o mundo de hoje não é mais o mundo que foi. Esse é o grupo dos criacionistas, mas não está contemplado na pesquisa, ela é limitada. No entanto, ela mostra alguns dados que nos servem aí de parâmetro, né, e para saber como é que nosso povo aí pensa, né, a esse respeito. Naquela semana eu fui surpreendido lá em Goiânia. Eu estava fazendo uma semana de oração e um editor da Folha de São Paulo me ligou, na verdade mandou um e-mail, pedindo que eu escrevesse um pequeno artigo sobre criacionismo. Eu quase caí para trás, porque foi a primeira vez em quase 20 anos que eu estou na igreja e que eu sou criacionista,
que a mídia dá uma abertura assim tão interessante para criacionistas. Haveria ali um artigo de um evolucionista, naturalmente, é correto isso, e um artigo de um criacionista. Eu tinha pouco espaço para escrever sobre isso. Eu orei muito a Deus, pedi, naturalmente, iluminação para isso, e na sexta-feira, então, foi publicada essa matéria, essa reportagem de capa com o meu artigo. Preservaram até o título, eles foram muito éticos, né? Cortaram muita pouca coisa ali, e, olha, a teoria é mal compreendida. Eu tentei mostrar que, na verdade, o criacionismo ele não é compreendido por segmentos da mídia. E, por isso, acaba sendo distorcido e as pessoas têm preconceito contra ele. E eu quero destacar para vocês, especialmente esse texto aqui, ó, esse trecho aqui do pequeno texto, né? Ao contrário desses, criacionistas bem informados entendem que Deus dotou os seres vivos com a capacidade de variação, o que lhes permite sobreviver em ambientes diferenciados, adquirindo adaptabilidade ao meio, e a isso chamam de microevolução. Então, eu tentei mostrar que, na verdade, os que pensam que creem no criacionismo estão equivocados ao achar que Deus criou o mundo como é. Eles são, portanto, fixistas, né? Não há variação. Nós cremos que há, sim, algum tipo de adaptação, de microevolução. Não cremos na macroevolução, naturalmente, né? E depois, se alguém tiver curiosidade, isso está disponível no blog também, na própria Folha de São Paulo, lá, né? Para ler as reportagens todas, inclusive do Darwinista, que foi também um texto interessante. Bom, algo que a imprensa não noticia e deveria, para tornar mais claro o assunto, é o fato de que tanto os criacionistas quanto os evolucionistas, eles se valem do método científico, eles são, há cientistas em ambos os lados, mas há também uma contaminação filosófica aí nesse assunto. Um componente que é filosófico. Então veja, no caso do criacionismo, ele utiliza o método científico, mas admite, não esconde, que também se vale da teologia bíblica. E por isso nós somos chamados de criacionistas bíblicos, né? No caso do evolucionismo ou darwinismo, também se valem do método científico, mas algo que nem sempre é esclarecido é que há também um lado metafísico aí na história que não é testável. Não dá para ir para o laboratório e verificar isso, que é o naturalismo filosófico. A ideia de que tudo surgiu naturalmente sem a intervenção de um criador. Como testar isso no laboratório? Não dá. Então, tanto o criacionismo quanto o evolucionismo são teorias científicas, mas também filosóficas, ou metafísicas, como queira. Há um componente que é filosófico, não testável em laboratório. Então, veja, a mídia prestaria grande favor se abrisse essa discussão para o público, né? E mostrasse que há aí um substrato aí filosófico para ser discutido, e que nem tudo é científico, né? Há um sabor filosófico aí nesse meio. Então, se por um lado nós, os criacionistas, fundamentamos nossas convicções na palavra de Deus, os darwinistas fundamentam as suas convicções onde? Em que vertente filosófica? O naturalismo. A ideia de que não há Deus e de que os processos naturais, por si só, originam coisas, como o universo e a própria vida. Esse livro aqui, que eu acho muito interessante para essa discussão toda, Darwin no Banco dos Réus, o autor Philip Johnson, ele coloca da seguinte maneira: evolução pode significar qualquer coisa, desde a declaração não controversa de que a bactéria desenvolve resistência aos antibióticos, a grande afirmação metafísica de que o universo e a humanidade evoluíram inteiramente por forças mecânicas. Ou seja, essa parte aqui é científica. As bactérias adquirem, sim, resistência a antibióticos. É um tipo de evolução. Só que a bactéria não deixa de ser bactéria para se tornar um pavão, assim, chutando um pouco para cima, né? Mas ela ainda é bactéria, só que ela se transmutou, né? Agora, essa afirmação aqui é totalmente metafísica. Dizer de que todo o universo, a humanidade, tudo evoluiu a partir de forças mecânicas. Isso não é testável. Você não pode verificar. Então percebe que a palavra evolução é muito elástica e depende do contexto. Então seria muito interessante que, na hora de discutir esse assunto, você perguntasse, mas ao que você se refere quando fala em evolução? Micro, macro, da bactéria ou do universo, né, da vida em si? É bom que antes de mais nada se estabeleça aí os termos, né, se esclareça os termos para que se possa discutir. Uma palavra elástica assim é capaz de induzir ao erro. E Johnson diz mais, dando a entender que sabemos tanto sobre a grande afirmação de que o universo surgiu de causas naturais, quanto sabemos sobre a pequena, de que a bactéria pode mudar. E são coisas bem diferentes. Mas eles colocam no mesmo saco, né, o assunto ali, e fica tudo evolução, né? Não é bem assim. Então, o darwinismo é um modelo naturalista, ou seja, está teoricamente embasado em que filosofia? O naturalismo, né?
Isso significa que não há espaço para o sobrenatural. Mesmo que você apresente evidências de que existe um Criador, o designer, a partir do design inteligente, não é? Eles não vão admitir, porque a priori, já de início, eles pressupõem que Deus não existe. Então, se houver uma evidência, eles tentarão lê-la de outra forma. É uma questão de cosmovisão, né? De visão de mundo, que é diferente, é complicado isso. Agora, o fato de que eles são naturalistas e nós, crentes, invalida pesquisas criacionistas? Será?